Glória a Deus, estamos voltando aí depois de um período de descanso. E, irmãos, eu fui indagado diversas vezes qual o segredo. Qual o segredo porque eu voltei tão magro? Já perguntaram se eu estou doente? Já falaram para eu parar de usar monjarro? Porque existem várias deduções, né? E eu estou falando para todo mundo, procura Raylan. Raylan que começou esse problema na minha vida, colocando dentro da minha atividade diária a corrida. Inclusive, hoje eu estava conversando com ele e ele lançou um voucher promocional para os membros do SEI de Cabo Frio que desejarem correr a próxima meia maratona de Cabo Frio. Você que deseja sair da inércia, você que deseja melhorar a sua qualidade de vida, nós te convidamos. Começamos com um pequeno grupo correndo. Hoje nós já temos uma galera que se junta todo sábado lá na Praia do Forte e a gente vai correr junto com os pastores. Tem sido um tempo de muita comunhão, um tempo muito edificante e você é o nosso convidado. O único problema é que as roupas começam a ficar muito grandes, né, gente? Mas Deus vai nos abençoando. Eu convido você a abrir a palavra do nosso Pai num livro, um versículo que eu sou apaixonado. Talvez esse seja o versículo que eu mais amo na Bíblia. Eu amo todos, mas esse é muito especial para mim. Enquanto eu meditava, Deus ministrou de uma forma muito poderosa no meu coração. Eu te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 1. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não prevalecem contra a luz. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar a luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Isso é poderoso demais. Eu vou repetir. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito em algumas versões, do unigênito de Deus. Você que pode, curve a sua cabeça. Paizinho lindo, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos revelou essa noite. O Senhor já se manifestou em meus louvores, já te entregamos a nossa adoração, já tivemos um momento de oração, onde nos debruçamos, Pai. Conversamos sobre as nossas necessidades. Homens e mulheres que entraram aqui nessa noite para entregar um sacrifício de louvor, escreveram naqueles pedidos situações dificílimas que estão vivendo, mas escolheram crer,
escolheram confiar, escolheram acreditar, e nós oramos com a certeza que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Tivemos a oportunidade de participar do momento de gratidão, Pai. Participar diretamente de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Tudo é teu. Tudo só faz sentido porque o desejo do nosso coração é de te agradar. O desejo do nosso coração é se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos para um momento de palavra, Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero te pedir, Deus, inspiração, revelação, sensibilidade espiritual para entender as movimentações, acesso, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ministra o seu querer, Pai. Ministra a sua vontade nos nossos corações, Deus. Que a palavra revelada nos leve para perto de Ti. Que o nosso coração se incline ao Seu, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Porque sementes preciosas serão lançadas. Quem sabe tudo aquilo que nós procuramos será revelado nessa noite. Eu quero te pedir, faz outra vez, Pai. Fala de forma profunda. Que essa palavra possa ter como destino certo os nossos corações. Não permita que as distrações, não permita, Pai, que os nossos achismos, não permita, Deus, que a minha fala, que o meu modo de pensar atrapalhe o que o Senhor deseja manifestar nessa noite. E eu oro em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Como falei, o livro de João, para mim, é um dos livros mais incríveis da palavra de Deus. Para você entender um pouquinho o contexto, João, ele já estava com uma idade muito avançada. Todos os outros apóstolos já tinham sido mortos, martirizados. Os outros 3 evangelhos já estavam sendo veiculados nas igrejas. Só que a igreja passava um tempo de muita dificuldade, de muita perseguição. A igreja enfrentava uma perseguição física. A igreja enfrentava uma perseguição ideológica. O imperador Domiciano, ele exigia ser tratado como um Deus. Ele queria adoração. Ele exigia que as pessoas prestassem culto a ele. Como sabemos, nós não dividimos a nossa adoração com ninguém. Nós fomos feitos para adorar, para nos relacionar com o nosso Deus. E tudo que não nos leve em direção a Deus, nós não podemos aceitar na nossa vida. E muitos irmãos se posicionaram. E todas as vezes que nós nos posicionamos de forma correta, naturalmente nós vamos sofrer perseguições. Todas as vezes que não pensamos como a maioria, quando nos mantemos fiéis aos princípios, naturalmente vamos sofrer objeções, porque o mundo jaz do maligno. E tudo que o sistema ideológico, tudo que o sistema mundano tenta, é nos fazer um produto do meio. É fazer que a gente pense igual a manada, aceitando aquilo que é inaceitável, permitindo que aquilo que nos afaste do Senhor entre na nossa vida. E muitos dos nossos irmãos se posicionaram. Por isso, estavam sendo mortos, eram lançados em arenas. Os nossos irmãos estavam tendo seus bens espoliados. Estavam perdendo amigos, família. Tudo por amor a Jesus. Por decidirem não se dobrar aos caprichos do imperador. A igreja estava também sofrendo com os falsos ensinamentos. Falsos apóstolos, falsos homens
que tentavam de alguma forma descaracterizar quem era Jesus. Pegavam os ensinos e distorciam. Tentavam de todas as formas humanizar a palavra que era pregada. Além disso, a igreja sofria com o crescimento de um movimento, o movimento gnóstico, que era uma mistura do pensamento grego, da cultura helenista, muito difundida através de Alexandre o Grande, misturado com a religião judaica. E basicamente o que o movimento agnóstico tentava era descaracterizar a divindade de Jesus. Jesus pode até ter sido um homem bom. Jesus pode até ter sido um homem muito inteligente, com alguns conceitos morais. Quem sabe Jesus tivesse sido até um profeta, mas Jesus Cristo ser Deus é impossível. Ele ser o Filho de Deus. O que a cultura tentava era atacar a divindade de Jesus. E eles pregavam que Jesus não era suficiente para o homem obter a salvação. Era necessário também que alguns elementos da religião judaica fossem utilizados durante o culto ao Senhor. As festas, alguns conceitos na alimentação. E João está vendo isso. Imagina para um senhor que viveu coisas extraordinárias com Jesus, agora vê essa situação acontecendo. Muitas vezes nos pegamos em algumas situações que acreditamos que algo deu errado. Parece que Deus perdeu o controle. Parece que estamos vivendo à mercê da própria sorte. Afinal, Deus nos prometeu tantas coisas. Ele apontou tantos caminhos. Só que quando eu olho para o meu lado, parece que a realidade que eu estou vivendo é imutável. E quando isso acontece, naturalmente a gente tenta dar um jeito. Nós tentamos nos adaptar. Tentamos pegar caminhos mais fáceis. Só que todas as vezes que nós abrimos essa brecha, abrimos esse precedente, isso é muito perigoso. Porque, irmãos, pequenos invasores podem trazer grandes consequências. Quando nós abrimos pequenas concessões, nós abrimos espaço para grandes invasores na nossa vida. João, olhando esse cenário, ele resolve escrever então o livro de João, que é diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque João não está preocupado em contar os pormenores do ministério de Jesus. A preocupação do livro de João é revelar na essência a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho só faz sentido nas nossas vidas se nós olharmos para Ele como Deus. O Evangelho só vai ter efeito dentro de você, só vai ter efeito dentro de mim, se nós olharmos para Jesus Cristo e entendermos que verdadeiramente Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que tira o pecado do mundo. E é Ele que vai tirar também o pecado das nossas vidas. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, naturalmente, nós temos que ser transformados. Algo dentro de nós é mudado. Algo dentro de nós é rasgado, é quebrado. E nós vamos nos tornando todos os dias mais parecido com Ele. João, então, ele transcende. Ele não se prende à matéria. Ele não se prende ao tempo. Ele não se prende ao espaço. Ele não só mostra que Jesus é Deus, como também Jesus estava no início de todas as coisas.
Porque ele era o verbo. No princípio era o verbo. Ele leva todos nós a Gênesis no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele mostra que Jesus estava com Deus no início de todas as coisas. Tudo que foi criado só foi feito por meio dele, por causa dele e para ele. Ele não se prende à matéria. Ele não se prende a nada. Ele mostra um Cristo que é eterno, que é atemporal, que não muda. Por mais que algumas vezes a gente olhe e imagine que algumas coisas pudessem ser diferentes. Por mais que muitas vezes nós tenhamos o falso desejo de adaptar quem Jesus é à nossa realidade, ele é imutável. Ele não sofre sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os seus princípios são inabaláveis. No início de todas as coisas, o que era pecado continua sendo pecado hoje. Aquilo que era inaceitável continua sendo inaceitável hoje. Porque não é Deus que se dobrou a nós. Somos nós que temos que nos dobrar a Ele todos os dias. E viver segundo aquilo que Ele já estabeleceu como verdade absoluta. Porque o Evangelho é uma verdade absoluta. Por mais que a gente viva um tempo de descaracterização, por mais que a gente viva um tempo de afastamento, por mais que a gente viva um tempo onde acabamos ouvindo coisas absurdas, o nosso Deus não mudou. E Ele não mudará. E se nós não mudarmos, estamos condenados a uma eternidade sem Cristo. Viveremos aqui como se estivéssemos sendo aceitos, mas no último dia nós seremos rejeitados, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Convém que nós sejamos santos, porque o nosso Deus isso é imutável. E existe a necessidade de termos o desejo todos os dias de sermos santos igual ao nosso Senhor é santo. O grande problema era que os judeus criaram um estereótipo de Deus. E criaram também para si um estereótipo do Messias. Eles tinham um conceito muito bem fundamentado da forma que o Messias deveria ser, do que ele deveria fazer. Só que Jesus vem quebrando todos os padrões que eles acreditavam que seriam os padrões messiânicos. O judeu esperava um Messias poderoso, um rei semelhante a Davi. Mas Jesus veio servo de todos. O judeu esperava um grande general que livraria Israel do jugo de Roma. Mas Jesus veio para nos livrar do jugo do pecado. O judeu esperava alguém que fosse conquistar territórios, alargar as fronteiras. Alguém que iria dar um espaço geográfico maior para eles. Mas Jesus resolveu nos entregar a eternidade. Imagina para um judeu olhar para aquele menino que nasceu de uma mulher simples, chamada Maria. Nasceu de uma família simples, pobre. Ele é o rei. Ele tinha que estar no palácio. Iguais os palácios que nós desejamos para nós. Ele deveria estar no melhor hospital da época. Mas ele nasce numa manjedoura.
deveria estar na presença de príncipes, de homens e mulheres importantes, governantes. Mas ao seu lado, só animais no estábulo. Tudo isso movido pelo desejo ardente que existia no coração de Deus de reconectar a humanidade caída com o seu Criador. Eu amo Filipenses 2. Talvez seja um dos textos que eu mais amo na Bíblia também. Quando Paulo vai dizer que ele abriu mão da sua glória. E ele foi encontrado em figura humana. Se tornou como escravo. Foi obediente até a morte de cruz. Perceba que o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele resolveu voluntariamente vir a essa terra em forma humana para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então nós temos que seguir os seus passos. Nós devemos buscar todos os dias ser seus imitadores. Rejeitar aquilo que Ele rejeitou. Abraçar o que Ele abraçou. Viver de forma intensa na sua presença. Porque Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E, irmãos, quantas são as vezes que nós tentamos nos satisfazer com coisas, com momentos, com prazeres, com coisas que são perecíveis. Mas tudo que a nossa alma precisa é desfrutar da presença desse Cristo que está disponível todos os dias para nós. Só que cada vez nós estamos mais distantes, cada vez nós estamos mais indiferentes. E assim como os judeus, nós esperamos que de alguma forma as coisas aconteçam e converjam da forma que nós queremos. Quando na verdade já está tudo pronto. O céu é logo ali. E se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O mais incrível do reino de Deus é que ele não começa depois, após a morte. O reino de Deus, ele começa na nossa vida quando nós temos um encontro com Jesus Cristo. E ele começa a ministrar as verdades eternas dentro dos nossos corações. Porque esse foi um grande problema. Até a vinda de Jesus, a religião tinha Deus para si. A religião levantou muros, colocou barreiras, pegou a adoração para si, afastou o homem de Deus, como se Deus fosse alguém distante, indiferente, um Deus despreocupado com o que está acontecendo. Quando Jesus vem, Ele pega as verdades dos céus e Ele estabelece na terra. E, irmãos, Ele pega algo que é totalmente dele, exclusivo, e nos entrega, porque veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos creram em seu nome, foi dado a esses o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele pega a paternidade de Deus e dá a possibilidade desse Deus também ser o nosso Pai. Ele mostra que esse Pai zeloso, que esse Pai de amor, que esse Pai provedor, Ele está disponível também para nós, mas principalmente esse Pai que salva, esse Pai que cura, esse Pai que restaura as nossas emoções. Só que, sabe o que Satanás tenta fazer?
descaracterizar a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Ele tenta fazer com que Deus se torne alguém muito distante de mim e de você. Ele tenta todos os dias nos distrair com tantas coisas que nós nem lembramos quem Ele é. Ele tenta distorcer esse Deus que é Pai. Mateus capítulo 4. Um momento glorioso está acontecendo. Jesus, ele está sendo batizado por João Batista. De repente, os céus se abrem. Uma voz ecoa da eternidade. Esse é o meu Filho amado, no qual eu me alegro. A palavra vai dizer que o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a vida de Jesus. Logo depois, o Espírito leva Jesus para o deserto. Nós podemos viver coisas grandiosas, gloriosas em Deus, e mesmo assim nós enfrentaremos desertos. O deserto é inevitável. Jesus, ele passa 40 dias com fome e com sede, sem comer e sem beber. Existe um consenso teológico que indica que, durante esses 40 primeiros dias, Jesus também foi tentado. Porém, ele era tentado em formas sugestivas. Da mesma forma que Satanás faz comigo e com você. Tenta colocar algumas ideias, tenta fazer com que a gente siga por alguns caminhos. No final dos 40 dias, Satanás se materializa. Satanás vira para Jesus e pergunta, e fala o quê? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em... Calma aí. Se você é filho de Deus, o que o próprio Deus tinha falado a respeito de Jesus? Esse é o meu filho. Perceba que ele tenta colocar uma dúvida naquilo que Deus falou a respeito de Jesus. Perceba se não foi a mesma estratégia que ele usou no jardim com Adão e Eva. Quando Jesus diz que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento e da árvore da eternidade. Satanás se apresenta e diz: será que foi isso mesmo que Deus falou? Para vocês não comerem? Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a... Olha a dúvida. Será que ele faz diferente com a gente? O primeiro caminho de Satanás é sempre o caminho da dúvida. É colocar um si naquilo que Deus já falou. É colocar um si naquilo que Deus já estabeleceu. É tentar fazer com que, de alguma forma, a incredulidade tome conta dos nossos corações e a gente comece a se questionar. Porque ele não pode dizer que você não é filho de Deus. Essa é uma verdade absoluta. Mas ele pode colocar essa dúvida no seu coração. E você começar a duvidar se é. E agora as suas escolhas forem baseadas nessa dúvida. E depois, Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Jesus usa Deuteronômio no capítulo 8. Moisés, já sabendo que iria morrer, não entraria na terra prometida, ele junta todo Israel, os remanescentes. A grande parte não tinha vivido o cativeiro egípcio, a grande parte nasceu no deserto, conhecia aquilo que Deus fez só de ouvir falar, através da tradição oral. E Moisés diz: olha, Deus colocou vocês no deserto e humilhou. Ele permitiu que vocês passassem por algumas coisas para vocês perceberem que nem só de pão viverá o homem. Então, a primeira coisa que Satanás tenta fazer é que Jesus tome escolhas baseadas em uma necessidade. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado.
Porque quantas são as vezes que em momentos de necessidade nós quebramos princípios? Para se livrar de um problema, para se livrar de uma dor, a gente escolhe o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o caminho que Deus tem para nós. Mesmo sabendo que essa trilha nos levará para um lugar de destruição, de dor, de morte. Porque há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu final é de dor e de morte. Satanás então continua, pega Jesus e leva ao pináculo do templo. Perceba que se no primeiro momento ele tentou agir numa necessidade, agora ele oferece para Jesus reconhecimento. Ele oferece para Jesus fama. Por quê? O templo era o lugar de adoração do judeu. O judeu acreditava que o Messias se materializaria no templo. O judeu acreditava que aquela era a casa de Deus. Se Jesus vai lá e aceita a sugestão de Satanás, que é se lançar, porque Deus daria ordem aos anjos a respeito de Jesus e não deixaria ele cair e morrer, todos veriam essa cena acontecendo. Naturalmente, as pessoas olhariam e diriam: esse é o Messias. Ele seria reconhecido. Ele seria aceito. E quantas são as vezes que nós abrimos precedentes para sermos aceitos? Quantas vezes nós nos tornamos produtos do meio para que as pessoas não olhem para a gente de forma diferente? Mas, irmãos, nós não fomos chamados para ser iguais a todo mundo. Nós fomos chamados para ser imitadores de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para andar na contramão desse mundo. O mundo tem que nos odiar. O mundo tem que olhar para nós e ter pavor, porque nós refletimos o brilho, a glória de um Deus que é eterno, um Deus que já venceu o mundo, um Deus que já subjugou Satanás debaixo dos seus pés. Mas vale agradar a Deus do que aos homens. Mais vale agradar a Deus do que ser igual a todo mundo. Ei, pare de desejar ser igual a todo mundo. Deseje ardentemente ser tudo aquilo que Deus já falou que você é. Porque é nesse lugar que você vai encontrar o seu propósito, é nesse lugar que você vai ser feliz, é nesse lugar que você vai fluir, que as coisas vão começar a convergir em sua direção. E Jesus repreende Satanás, e ele vai para a terceira tentativa, leva Jesus no alto monte, e diz: se você se prostrar e me adorar, tudo isso é seu. Ele oferece a Jesus poder. Jesus mais uma vez repreende e diz: não tentarás o Senhor seu Deus. Só a Ele nós devemos prestar adoração. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem adorado na sua vida? Qual tem sido o motivo da sua adoração? Para onde e para quem você tem inclinado o seu coração? Já tem uma linda história escrita pelas mãos de Deus sobre a sua vida. Esse Jesus que se materializou em forma humana, ele veio à terra por amor a você, para que você pudesse viver a eternidade toda com ele. E quantas são as vezes que nós nos contentamos com tão poucas coisas? Coisas que são passageiras, coisas que são fúteis, coisa que a traça e a ferrugem corrói.
Os religiosos ficavam loucos. Ficavam desesperados. Porque Jesus, ele manifestava o céu aqui na terra. Porque Jesus apontava em uma direção. E essa direção não passa pela religião. Essa direção passa pela cruz. A cruz que nos leva de volta a Deus. A cruz que nos dá uma nova vida. A cruz que nos dá uma nova chance. A cruz que nos faz amados, aceitos, purificados. A cruz que traz paz com Deus. Todas as barreiras religiosas foram lançadas por terra. Simplesmente porque Jesus resolveu nos revelar um Pai. Um Pai que o coração anseia em se relacionar todos os dias comigo e com você. Lucas, no capítulo 15, talvez seja um dos textos que eu mais ame na Bíblia. Jesus está com uma série de pecadores. Cara, Jesus só chamou os improváveis para andar do lado dele. Jesus só chamou pessoas que ninguém queria. Jesus só chamou os desprezados. Aqueles que foram marginalizados, aqueles que a religião colocou de lado. Foi esses que Jesus chamou para uma grande obra. Jesus então está conversando com pecadores e publicanos, pecadores, prostitutas, alcoólatras, drogados, pecadores, pessoas que resolveram viver a sua vida do seu jeito. Republicanos, judeus que trabalhavam para Roma. Os religiosos então se questionam: como que esse cara anda com esse tipo de gente? Não é a primeira vez que Jesus é indagado por que ele anda com aquele tipo de pessoa. Lucas 5:32, ele está também numa mesa sentado com pecadores e publicanos. E existe esse mesmo questionamento: por que ele anda com esse tipo de pessoas? Jesus diz: eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os bons não precisam de médicos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus então resolve contar 3 histórias. A primeira da ovelha perdida, a segunda, dracma perdida, e a terceira história. E a gente parte para o final desse tempo. Ele vai falar de um filho pródigo. Um jovem, igual a eu, igual a você. Cara, eu amo a passagem do filho pródigo. O filho pródigo era alguém que sabia tudo sobre a vida. Ele achava que ele tinha total controle de tudo. Ele olhava com desprezo a tudo aquilo que o pai tinha conquistado, porque ele acreditava que nas mãos dele tudo renderia de uma forma muito mais abundante. E aí, de repente ele vai e pede a sua parte. O pai dá a parte do filho que vai e dá as 2 partes do filho que ficou. E o filho vai embora. Só que passado um tempo, ele gasta tudo com mulheres, com bebida, com tudo. Sabe o que Jesus está falando para os religiosos? Esses são os pecadores. Aqueles que foram embora. Aqueles que pegaram tudo que é seu e saíram. Só que de repente, ele se vê numa situação tão difícil, porque ele passou por uma grande crise. E ele perde tudo aquilo que ele tinha. Agora, a única solução é trabalhar cuidando de porcos. E para um judeu, cuidar de porco, meu Deus do céu, porque é um animal imundo. E tudo que fosse imundo e o judeu tocasse, ele se tornaria impuro. E tinha que passar por um ritual de purificação. Só que de repente, aquele jovem
Ele pensou: na casa do meu pai, até os servos são mais bem tratados que eu. Na casa do meu pai existe mais dignidade. Na casa do meu pai existe mais respeito. Eu vou me levantar, vou até o meu pai e vou dizer algumas coisas que eu guardei no meu coração, algumas coisas que eu sinto. Cara, nós estamos aí à porta do carnaval. E eu falo com você, jovem, porque muitas foram as vezes que exatamente nessa data o filho pródigo aqui resolveu comer o farelo de porco. Muitas foram as vezes que nessa data eu escolhi largar tudo. E eu sei o quanto eu me arrependo. Eu sei o que eu colhi por essas minhas escolhas. Eu falo pra você, não vale a pena. Não vale a pena. Conversamos com tantas pessoas que desejam de uma forma absurda sair desse lugar, mas se sentem escravizados, se sentem acorrentados. Não faça isso com você. E aí, ele vai até a casa do pai dele. Chegando lá, ele começa a dizer para o pai: pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Sabe o que me intriga? É que o pai não responde o filho. O pai não vira para ele e fala: não, você está perdoado. O pai não vira para ele e fala: não, calma aí, me explica isso aqui. O pai não julga, o pai não questiona. O pai vira para um servo e diz: olha, pegue a melhor roupa, pegue o anel da família e coloque sandálias em seus pés. O perdão tinha acontecido no momento que o jovem tinha caído em si, que ele tinha se arrependido. O que Jesus estava mostrando para os religiosos: esse Deus que vocês pegaram para vocês e afastaram as pessoas dele, ama essas pessoas tanto quanto ele ama vocês, porque vocês foram filhos que ficaram. Vocês foram aqueles que escolheram ficar, mas também não conhecem o Pai. Irmãos, nós só conheceremos Deus através de Jesus Cristo. Nós só conheceremos Deus através desse verbo que se fez carne e habitou entre nós. E sabe o que é mais incrível? Existe um desejo no coração dele de se revelar para nós. Existe um desejo no coração de Deus de te levar para um lugar mais profundo, de fazer com que as suas raízes elas se fortaleçam. Existe um desejo no coração de Deus de te levar para lugares que você nem imagina, fazer com você aquilo que nem você espera. E eu não estou falando materialmente, eu não estou falando de sonhos, eu não estou falando de projetos. Eu estou falando de algo que está no coração dele, para que o mundo veja o reflexo da sua glória através da sua vida. O que eu preciso então, pastor? O que eu preciso então para viver isso? O que nós precisamos é trazer Deus de volta para a nossa vida, trazer Deus de volta para a nossa casa, trazer Deus de volta para a nossa relação com os nossos filhos, trazer Deus de volta para a nossa relação profissional, trazer Deus de volta para a nossa relação financeira, trazer Deus de volta para a nossa relação com os nossos amigos. E eu tenho certeza que a nossa vida nunca mais será a mesma. Tudo isso só é possível porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha pergunta nessa noite é: quem aqui deseja uma eternidade com Jesus Cristo? Glória a Deus. Então, se você deseja essa eternidade, eu te convido a fechar os seus olhos, a se colocar de pé, mas a se levantar com uma postura diferente. Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
Chegará um dia que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O seu nome está acima de todos os nomes. Mas nós não precisamos esperar esse dia chegar para colocarmos Ele no lugar mais alto das nossas vidas. Pode ser hoje, cara. Pode ser a partir de hoje. A sua vida, ela muda verdadeiramente quando você cansa de lutar com suas próprias forças. Quando você entende que Ele está à porta e bate. Como Ele diz em Apocalipse: aquele que abrir, eu entrarei e eu cearei com ele. Existe uma mesa que está posta. Não é uma mesa física, é uma mesa espiritual. E Jesus te chama para sentar com você a partir de hoje. Essa mesa, esse altar, tem que ser levantado todos os dias, dentro da sua casa, onde você trabalha. Convida Jesus para mudar a sua história. Convida esse Jesus que mudou a história para mudar a sua vida. Mais uma vez eu te convido a fechar os seus olhos. Se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria que você colocasse a mão na direção do seu coração. Se existe alguém que nessa noite deseja entregar a vida ao Senhor, confessar Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez, eu gostaria que erguesse uma de suas mãos para a gente orar. Se existe alguém que deseja se reconciliar com Jesus, amém. Amém. Amém, jovem. Se existe alguém também que deseja se reconciliar, levante também as suas mãos. Pai, muito obrigado, Deus, porque verdadeiramente Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Seu amor nos constrange, a Sua graça nos atrai. Nós queremos ser lembrados pela Tua presença nas nossas vidas e pelo efeito da Sua vida em nós. Coloque em nós o desejo de Te adorar. Coloque em nós o desejo de nos relacionarmos com o Senhor de uma forma profunda, constante e abundante, Pai. Não permita que as distrações, não permita que as mentiras de Satanás roube a Sua paternidade das nossas vidas. Pai, não permita, Pai, que Satanás venha desconfigurar a nossa identidade. Não permita que as propostas nos afastem do Senhor. Não permita, Pai, que as nossas escolhas nos levem para longe, não. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, coloca o nome desses homens e mulheres que ergueram as mãos, Pai, em um lugar de amor nessa noite. Fortalece, ajuda, segure nas mãos, Pai, daqueles que estão entregando a vida ao Senhor, daqueles que estão se reconciliando, Pai. Nos permita viver uma história nova, uma história que foi escrita pelas próprias mãos do Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas. Nos leve em paz, Pai, em segurança para os nossos lares. Que essa mensagem continue sendo ministrada nos nossos corações. Que as nossas mãos sejam alvos de bênçãos dos céus, que o nosso coração esteja sempre inclinado ao Senhor e a nossa mente meditando na Sua lei. Nos guarde na sombra das Suas asas. Não permita, Pai, que nada nos roube de Ti, porque nós cremos, verdadeiramente Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você que crê, recebe, eu te convido a erguer as suas mãos e dá a melhor salva de palmas ao Senhor. Vai em paz, que Deus te abençoe.